Boa noite, meus irmãos. Na paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma live, né? Amém? Aqui ao vivo, nesta sexta-feira, que aqui estamos representando o culto da família, né? Hoje, né, para nós estarmos na nossa igreja, louvando e cultuando o nosso Deus, mas como não há possibilidade de vir dessa diversidade, nós estamos transmitindo aqui uma pequena palavra que se torna grande no nosso coração. E um pequeno estudo também que é referente aos dias de sexta-feira na igreja, que a gente sempre está direcionado por Deus para trazer esse estudo para os lares, né, para as famílias que ali congregam conosco. Amém? Quero fazer uma oração com os irmãos para que possamos iniciar, amém, um louvor a Deus, iniciar a palavra, né, iniciar um estudo aqui referente à família, o casal, né, os filhos, a nossa convivência no lar. Amém? Então vamos fazer uma oração e já de antemão vamos fazer uma oração junto com os irmãos sobre as famílias, né, que perderam seus entes queridos. Estou sempre orando na questão de estarmos em oração em prol dessas famílias. Amém? Diante disso, nós estamos nesse clamor, tá ok? Nesse clamor em prol das famílias, né? Porque não podemos fazer nada. O que nós temos que fazer é se ajuntar como igreja, como luz e sal dessa terra e fazer diferença em oração. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, ser amado, eu te peço diante da vossa presença, diante do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, ser amado, te peço que o Senhor venha acalentar essas famílias, que o Espírito Santo Consolador alcance esses corações que estão nesse momento, Pai querido, triste, que perdeu seus entes queridos, estão abatidos, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que penetra as profundezas da alma e pode trazer o consolo através da sua unção, do seu poder sobre cada lar, sobre cada família que estão passando esse momento difícil nas suas vidas. Aqueles que perderam seus entes queridos, sejam consolados pelo poder do Espírito Santo, e aqueles que estão com seus entes queridos nos hospitais, que haja cura e libertação, que haja o teu poder, Senhor amado. Vá de encontro a esses hospitais, vá de encontro a essas vidas que estão, Pai querido, nesse momento agora, diante de situações à beira da morte, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que traz vida e vida em abundância. Nós estamos aqui nesta noite crendo que o Senhor está fazendo algo sobrenatural no Brasil, no mundo, que nós sabemos que tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Amém? E Deus está no controle de tudo isso. Ah, pastor, mas a vida, perdendo vidas, está no controle. Porque Deus, Ele rege os céus e a terra, né? E nós sabemos que nós temos um Deus que Ele fala na sua palavra, do seu poder, da sua, né, autoridade sobre todo o universo. Então tudo é permissão de Deus, né? São situações que a gente não entende e tem coisas que Deus nos fala e tem coisas que Deus não nos fala. Simplesmente nós temos que passar por esses desertos, sobreviver através da fé. Amém? Eu quero já louvar um hino da harpa aqui com os irmãos. O número 1, amém? Deus colocou em meu coração para a gente estar louvando esse hino da harpa. Glória a Deus, amém, irmãos? E vamos estar louvando o Senhor com o hino da harpa. Quem estiver nos acompanhando, abra a sua harpa aí, amém? Como sempre, a gente tem essa alegria de estar louvando o Senhor, amém? Eu quero louvar o Senhor com esse hino da harpa, amém? Quem quiser me acompanhar e puder, glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e recompensa sem par. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador.
de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dando virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes, chuva do Consolador. Amém? Então eu quero agradecer os irmãos que estão aí já, amém, compartilhando esse vídeo, né? E vamos estar meditando na palavra do Senhor. Os irmãos sabem que hoje fala sobre a vida conjugal, sobre a vida da família, né? Uma convivência conjugal. E o tema que os irmãos já estão sabendo, que é a questão, né, da convivência entre o homem e a mulher, né? A palavra de Deus em Gênesis, se você quiser acompanhar, se tiver com a Bíblia aí, amém? Nos fala a respeito da convivência, a necessidade do homem ter a sua companheira, amém? Para que possa ser constituída a família na terra, né? Isso Deus nos deu essa instituição. Em primeiro lugar veio a igreja, né? Em primeiro lugar veio a família, para depois, né, instituir a igreja. E diante disso nós sabemos da responsabilidade de cada um, né? Cada um tem seu legado diante de Deus, com seus compromissos. E os irmãos sabem que hoje o que está acontecendo é que os valores estão se invertendo, né? Dentro dos lares, entre pai e filhos, entre filhos e pai, entre toda a sociedade. A ideologia de cada um está levando cada um a viver seu mundo, viver seu ego, colocar seu ego aflorar de forma que não tem os limites, né, predestinados pelo próprio Deus. E a palavra é o manual para que possamos construir a nossa vida, construir um lar, construir. A palavra de Deus nos ensina a construir uma casa, a construir os nossos sonhos, né? Só que nós temos que ter um entendimento das normas e regras, né? Toda instituição, todo departamento, onde seja, em qualquer lugar que você estiver, você tem que ter as normas e as regras. Tem que ter uma disciplina, né? E isso começa dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E hoje está acontecendo que os pais, né, não estão querendo mais assumir a responsabilidade do professor, a responsabilidade dos nossos filhos é do pastor, a responsabilidade dos nossos filhos é da avó, né? Às vezes nós vemos pessoas, quando eu falo isso, nós se incluímos também, né? E nós temos que ler a palavra, conhecer a verdade vos libertará. E hoje está tendo um comodismo das pessoas de viver na conveniência, né, que o mundo oferece, trazendo para as suas vidas, e isso está prejudicando as famílias, prejudicando os conceitos tradicionais, os conceitos moralistas, né, da sociedade. Está sendo depravada pela forma de criação, porque, irmãos, uma sociedade sem família não é sociedade. Uma sociedade sem uma direção, sem uma direção do patriarca, matriarca, sem a direção de um conceito, né, vamos dizer assim, de uma questão de
se direcionar a algo, né? Os filhos querem ser criados de forma que cada um quer viver a sua vida, seu jeito, seu ego. Não tem, né? Não tirou nem a fralda ainda, já quer morar independente, já quer morar no AP, né? Já quer mudar, não, irmão, tudo. As coisas estão precocemente acontecendo na vida do jovem, né? Não é à toa que o nosso Brasil perdeu em 2017 62 mil pessoas, né, de morte, vamos dizer assim, de homicídio, né? E uma porcentagem muito grande foi de jovens, né? Claro que a violência está ligada a muitas ícones da sociedade, mas uma delas é a falta de estabilidade dentro das famílias, dentro dos lares, né? Leva as pessoas a viver uma vida do seu bel prazer, sem medo do amanhã, sem medo do que vai acontecer, né? Sem ter direção de ninguém, todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz, e não é bem assim que Deus fez a terra, para que o homem vivesse dessa forma. Porque se fosse assim, não teria um Deus sobre nós, simplesmente fomos nascidos da germinação da terra e se procriou e cresceu como natureza e morreu. O ser humano não veio para isso. Ele veio de forma, né, feita pela mão do próprio Deus e foi criatura, né, criado por Deus, e se tornamos filho de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus como um Salvador da nossa vida. Amém? Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus. Não, nós somos criatura de Deus enquanto nós não aceitamos Jesus. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como um único e suficiente Salvador, assim está na palavra, que nós passamos a ser filho de Deus. Amém? Somos reconhecidos como filho de Deus. Claro que cada um tem a sua vida com o Senhor, né? E aí naquele dia vamos ter grande surpresa. Mas o tema não é isso. Não vamos entrar por esse método, né? Porque aí eu teria que entrar na palavra e explicar para os irmãos em cada versículo. Mas eu quero deixar seja um tópico direcionado em Gênesis 2, versículo 18, como Deus criou a mulher, né? Que o tema é tudo que o homem precisa saber. Porque eu estava dando esse estudo já na igreja, mas eu estou começando ele aqui, né, do primeiro tópico, devido a outras pessoas que podem nos assistir e querem alguma informação a respeito disso, né? Os irmãos que já assistiram na igreja vão ver novamente, né? Compartilhe, ajude aí o pastor a transmitir esse live, amém, para outras pessoas. Você da igreja que está participando agora, se você estiver participando, né, mesmo que seja um estudo que já foi dado na igreja, tem pessoas que não conhecem a igreja, pessoas que não conhecem o nosso sistema de ensino, né, que é simples, humilde, mas é direcionado e pode alcançar agora essa palavra e pode fazer diferença muito na vida dessa pessoa. Amém? Então eu quero deixar uma palavra para os irmãos em Gênesis 2, verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Valei uma adjuntora que esteja como diante dele, né? Diante dele. Ponto, até aí. Amém? Até o versículo 18, né? Então, irmãos, a mulher, ela veio como radar do homem, ela veio para auxiliar o homem, né? Então, não é bom que o homem esteja só, né? E ele, assim Jesus, Deus, o Espírito Santo, ali programaram diante da Santa Trindade, né, que o homem não era bom estar só, porque era necessário ter alguém para auxiliar. Ela é adjuntora, é auxiliadora, é a mulher que vem agregar, que vem ajudar o homem nas suas dificuldades, né? Só que na palavra tem um segmento para cada um. Tem a determinação de Deus na sua hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. E é por isso que os valores estão sendo invertidos, né? Em todo sentido da sociedade, inclusive dentro do mundo religioso, né? Com algumas pessoas. Diante da palavra, né, do que nós temos aqui, essa ilustração, passar para os irmãos aqui, vou ser breve, viu? Né, diante do ensinamento aqui hoje. O que todo homem precisa saber, né? Em 1 Coríntios 11, verso 3, né, fala assim a palavra do Senhor, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de... Desculpa, irmão, cortou aí. Cristo é o cabeça, repetindo aqui, 1 Coríntios 11, 3.
Mas quero que sabeis que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Amém? Então, irmão, diante disso, nós sabemos que tem uma hierarquia, que tem um legado para cada pessoa. O filho tem que respeitar seus pais, não por imposição, mas porque é mandamento de Deus. Ele foi feito para obedecer, porque um dia ele vai querer que seu filho obedeça a ele. Não é verdade? Mas o conceito aqui é que todo mundo precisa saber. Ele não pode perder seu foco como marido, como esposo. Né? E a mulher não pode perder seu foco como esposa. Sabe por quê? Porque a partir do momento que perde, né, entra em quê? Em pecado. Né? Entra em cobrança de Deus. Aí entra a mão de Deus sobre essa pessoa, sobre esse casal. Né? Mas vamos falar do que todo homem precisa saber hoje, nessa sexta-feira, bem breve, porque nós vamos terminar o estudo, vamos dar sequência na próxima semana, até chegar também no que toda mulher precisa saber. Né? Então, vou falar aqui algumas ilustrações, a gente vai comentando, conversando, e o horário a gente vai respeitar um pouco, não vai ser muito fadonho. Amém? Dentro dos prioridades do homem, abaixo do relacionamento com Deus, está o relacionamento esposa e esposa, né? Esposa e esposa, no qual precisa prezar por um lar bem estruturado e saudável, além de lutar contra tudo que queira ameaçar a sua família. Em Efésios 5, 22, 33, né? Deixa eu ver aqui para os irmãos. Efésios 5, 22 ao 33. Em referência ao que nós estamos falando, eu quero aqui acompanhar com os irmãos. Efésios 5, 22 ao 33. A palavra do Senhor fala os deveres domésticos. Né? Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor. Quer dizer, nós temos que sujeitar as mulheres aos maridos, como assim nós temos que sujeitar ao Senhor. Amém? Como as mulheres têm que sujeitar ao Senhor, na palavra. Amém? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Né? Estou saindo um pouquinho aqui do foco, porque a Bíblia está aqui do lado e eu estou sem querer pegar porque fica balançando, mas eu vou pegar aqui que fica melhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém? Então você vê que tem uma cobrança, né, de cima para baixo, não é de baixo para cima. Né? Então todo mundo tem que estar organizado no seu chamado, no seu compromisso, a sua responsabilidade. No versículo 26, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Né? Você vê como a coisa é bem profunda, né? Deus tem uma cobrança muito grande a respeito do compromisso um para com o outro, principalmente, né, do marido para com a mulher. Né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Você está vendo a comparação? Né? Que se eu maltratar minha esposa, Deus, eu estou maltratando a mim mesmo. Né? Se eu estou maltratando a igreja, eu estou maltratando Jesus. Entendeu? Porque toda vez que a gente prega sobre casais, sobre vidas conjugais, nós faz a conjuntura com Jesus, que nós somos a noiva do Cordeiro. Né? Quando nós traímos, se tiver traição na questão da vida conjugal, é a mesma coisa da igreja ter a traição com Jesus. Quando a igreja olha para o mundo, está traindo Jesus. Quando o homem olha para outra mulher com má intenção, está traindo a esposa. Quando a esposa olha para outro homem
com má intenção, está traindo sua esposa. Só no olhar, só no pensar, só na intenção do coração. Assim está escrito na palavra. Continuando aqui. Porque somos membros das... no versículo 29, né? Eu parei no 28. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Tá vendo? Tudo tem uma conjuntura, tudo tem ali uma ligação com a noiva do Cordeiro. Por isso que não pode, meu Deus, Jesus não quer que as famílias sejam destruídas pelos seus próprios anseios. Eu não posso chegar diante de 30 anos de casamento, ou 1 ano, ou 6 meses, ou 1 dia, ou 2 dias de casado, ou 6 meses, ou 10 anos, e dizer simplesmente que não quer mais, né? E sem nenhum motivo que seja respaldado pela palavra. A palavra do Senhor nos fala que nós só podemos separar do cônjuge, o cônjuge só pode separar em termos de viuvez, né? A pessoa morreu, está liberado para casar com outra pessoa, se assim Deus assim permitir, ou a pessoa se escolher, ou em questão do cônjuge trair, um dos dois entrar em traição. Amém? Fora disso, temos que orar. É engraçado, as pessoas sempre falam na igreja. As pessoas fazem campanha para arrumar carro, faz campanha para resgatar o seu trabalho, né? Para arrumar um bom emprego, para fazer um concurso e passar. As pessoas fazem campanha para subir na vida no trabalho, mas não faz campanha para poder o relacionamento vir ao primeiro amor, para voltar ao relacionamento, como assim outrora, né? Para que haja um avivamento naquele relacionamento. Então, tudo para Deus tem jeito. O que acontece é que as pessoas não têm a questão do amor verdadeiro para que possa prosseguir com aquele projeto, né? Ah, não aguento mais, não sei o quê. Entra um monte de arneira que não tem nada a ver com o que Deus está na palavra, né? Deus quer uma restituição naquilo que o inimigo tentou destruir. Agora, se um não quer, 2 não podem brigar, né? Tem que ter o querer, porque Deus não invade. Se não quer, né, vai seguir o juízo daquela família. Só que uma forma que vai trazer uma destruição para os filhos, vai trazer uma destruição para os sonhos que eles foram programados antes, e vai ter uma mudança total de rumo de vida, e ainda por cima disso tudo, irmãos, sem a direção de Deus, porque tem gente que casa 3, 4 vezes, né, e acha normal, né? Tem pessoas que estão buscando uma religião, conhecem a palavra e simplesmente decidem se separar. E daqui a pouco estão casando de novo, estão juntando de novo, estão nos altares, estão pregando, estão falando de Jesus. Eu não sei o que é que eles fazem para poder pregar a palavra, porque no caso deve pular, né, alguns versículos para não pregar aquilo que eles estão vivendo. Porque nós temos que pregar o que nós vivemos, né? Passar por consequências, passar por diversidade dentro de um casamento, né, é uma coisa. Agora você deixar o casamento devido à diversidade e arrumar outro casamento, irmãos, é ir contra a palavra do Senhor. Por isso que eu falei no início que tudo tem norma, tudo tem regra, tudo tem uma questão de disciplina para que possamos, quando entrar num conceito de casamento, saber que aquilo dali é para o resto da vida, até a morte. Não é assim quando sobe lá no altar? Até que a morte nos separe? E essa promessa é quebrada devido a uma dificuldade financeira, devido a uma dificuldade com os filhos, devido a uma dificuldade, né, de enfermidade, aí isso é quebrado, né? A palavra de Deus fica de lado. Aí depois, né, muda de vida, muda de relacionamento, arruma outro casamento e vai lá para os pés de Jesus apresentar um outro projeto que não é de Jesus. Interessante, né? Eu acho muito cara de pau a pessoa deixar seu relacionamento devido à diversidade que não tiveram amadurecimento para sentar e conversar e dizer assim, vamos resolver isso aqui, né? Está precisando a gente conversar mais, está precisando a gente buscar mais orar, né? O inimigo quer destruir e vamos se levantar em oração para que Deus venha restituir esse casamento, né? Tem que sentar e conversar, irmão. Se não sentar e conversar, fica difícil, porque um casamento de 10, 15, 30 anos tem a diversidade, mas faz diferença é o renovo, a renovação a cada dia. Cada dia o casamento precisa ser renovado. Imaginou você crente 30 anos. Aí você chega na igreja se arrastando. A noiva do Cordeiro, né?
30 anos atrás, chegaram na igreja dando arabaxéia, e aquele rebuliço todo, né? E diante disso, aí começa a esfriar, né? O relacionamento com Jesus vai acabando, vai só no domingo para a igreja, daqui a pouco em 15 dias, e começa aquele esfriamento. Aquela noiva que apareceu, que aceitou Jesus há 10 anos atrás, não é a mesma. Já está pensando em outros conceitos. Vou assistir um live, né? Hoje nós estamos aqui, eu estou fazendo live porque a igreja está fechada, né? Mas assim, irmãos, vou ficar. Aí começa, o crente ele nunca esfria de um dia para a noite. É sempre tem um processo, né? Vai tendo as desculpas, vai tendo. E isso também é dentro do casamento. O casamento ele começa a esfriar aos poucos. Então precisa detectar dentro desse casamento o que é que está acontecendo, que aquele casamento está esfriando. Sabe por que tem que acontecer isso? Porque tem filhos, tem uma sociedade, tem uma igreja, tem a sua vida, tem seu sonho, tem seus projetos, tudo em jogo dentro desse casamento, né? E ainda tem por cima disso tudo o mandamento de Deus que nós temos que obedecer. Pastor, eu vou ter um casamento só para agradar a Deus? Não, você tem um casamento, está passando dificuldade, vai sempre passar, e você vai buscar na palavra a direção de Deus para que ele melhore. Porque Deus nunca dá nada para ninguém que a pessoa não possa receber um refrigério, uma direção dele dentro daquilo que ele te dá, né? Se ele te dá um casamento, ele traz direção dentro da palavra para que você seja avivado e você restitui esse casamento, para que Deus venha restituir esse casamento. Se Deus te dá uma empresa, ele vai dar condições de você levantar essa empresa, né? De você passar pela adversidade e não desistir. Se ele te dá um filho, ele vai dar condições de você cuidar desse filho, né? A filha é promessa do Senhor na nossa vida. É fácil criar um filho? Não. E você vai deixar de ser pai porque o filho é difícil de criar? Não. Então por que vai deixar de ter um casamento? Porque é difícil de lidar com a pessoa. Porque, irmão, tudo que a gente vai planejar para a nossa vida, nós temos um erro muito grande. A gente não calcula o que nós estamos colocando na nossa vida. Então, se a gente calcular o que está entrando na nossa vida, apresentar ao Senhor, porque muita gente entra num relacionamento, mas não busca a direção de Deus, né? E, irmão, para casamento não existe profecia. Não existe profecia, né? Quando Abraão foi buscar Isaac, mandou buscar Isaac para casar com a... né? E aí que acontece, irmãos? Isso que eu te falo, Abraão, chegou lá o senhor dele, a mulher de Isaac está em tal lugar, na beira de uma cacimba, não sei, não. Simplesmente foi e Deus direcionou, é essa aqui que vai casar com seu filho, né? Então, irmão, diante disso, nós temos que orar a Deus por tudo na nossa vida, principalmente quem é servo do Senhor. Quem não é servo do Senhor e acredita em Deus, quando eu falo que não é servo, irmãos, é porque a pessoa não é batizada, não é protestante, não é evangélico, mas ele crê em Deus, né? Sua vida busca o Senhor, né? Aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Para Deus não reconhecer como filho, nós temos que reconhecer Jesus como Salvador. Amém? Não adianta ser bonzinho, dar cesta básica. Isso é um conceito que a humanidade tem de forma errada. Eu posso dar uma cesta básica, né, para uma pessoa, mas eu não posso dar uma cesta básica para ser salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo, não é pela cesta básica. Você não derramou sangue por mim. É uma obrigação, como ser humano, ajudar o próximo, né? Isso é uma obrigação minha, como um servo de Deus que tem essa direção do Senhor no meu coração. Eu compartilho, né, do meu amor para com a pessoa através do que ela está precisando. Amém? Mas não vamos perder o foco aqui, porque eu entrei aqui e aí comecei, mas Deus vai me dando essas palavras e vou falando e tudo está agregando dentro da nossa família, dentro do casamento. Amém? Voltando aqui, a questão, né, de que todo mundo precisa saber. Nós já sabemos que a mulher, o homem é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da mulher e o homem é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, né, e o homem é o cabeça da mulher. Agora, nem por isso que o homem vai ter uma autoridade de forma pejorativa em cima da esposa, porque ele é o cabeça, assim diz a palavra, né? Então, diante disso, irmão, Deus disse que o marido é o cabeça da mulher. Isso quer dizer que Deus dá ao homem a responsabilidade de lidar e de líder do lar. 1 Coríntios 3:11. Aliás, 11:3.
Vamos ver aqui. 1 Coríntios 3:11. A gente já leu, né? Que é falando exatamente que o marido é o cabeça da mulher. Paulo reforça, né, este conceito. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isso é reforçado na palavra, né, irmãos? 1 Coríntios 11:3. De uma maneira simples e clara, Deus estabeleceu a ordem para a família. Deste mesmo trecho, Paulo explica que a mulher foi criada do homem. Em 1 Timóteo 2:3, ele nos diz que o homem foi formado primeiro, depois a mulher. Em Gênesis 2:18, né, ele nos diz que o homem foi formado primeiro, depois a mulher. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. A gente leu lá no início, né? O homem é incompleto sem ter uma mulher como auxiliadora. Né? Você já viu, irmão, a questão quando os homens se separam da mulher? Agora, vamos falar o seguinte: quando a mulher se separa do homem, eu sempre falo com minha esposa que o homem não tem estrutura para perder uma esposa, né? Ele pode até trair com uma, com duas, com três, mas quando a mulher ou trai ele ou então deixa ele por algum motivo, ele fica perdido, ele fica sem direção, ele perde o sentido da vida. E quando a gente faz obra social na rua, e a gente vê, os irmãos que estão nos assistindo agora, sabe que trabalham nessa obra, os que trabalham nessa obra, sabe que a gente encontra pessoas assim, né, que estão ali diante de situações que perderam um grande amor da sua vida, perderam um relacionamento já duradouro e não conseguiram suportar. Né? O homem, nessa parte, ele é uma questão muito delicada, que a gente vê pessoas mendigos, pessoas que têm uma família estruturada, pessoas que têm, né, uma classe social até, assim, uma classe social abençoada em termos de classe média, né, ou classe, né, baixa também, todos os setores, né, todo segmento da sociedade, a gente encontra pessoas que têm essa dificuldade de lidar com a perca, né, do relacionamento, principalmente o masculino, o homem, ele não suporta, né? Porque Deus criou a mulher para ajudar o homem, no sentimento, na casa, né? E o homem precisa desse punho de buscar quais são os seus defeitos, né? Para que não venha resolver o problema já na última instância, né? E aí que acontece? Essa última instância talvez não resolva mais, né? Porque aí a mulher vai dando os sinais que ela precisa disso, que ela precisa daquilo. Nem tudo que a mulher precisa o homem vai suprir, né? Ou que seja em questão de carinho, ou que seja em questão financeira, ou que seja em questão de entendimento, né? De compreensão. Por quê? Porque eu sempre falo, irmão, como é que eu vou dar amor se eu nunca tive amor? Como é que eu vou dar um abraço se eu nunca tive abraço? Se eu nunca recebi um abraço? Como é que eu vou dar carinho se eu nunca recebi um carinho? Então a mulher tem que identificar isso no homem. Não pode cobrar aquilo dele que ele não teve, né? E eu tenho certeza, irmão, que lá no namoro, lá no noivado, a mulher descobriu alguma coisa. Aí depois de 10 anos, de 15 anos, vai cobrar aquilo que o homem nunca recebeu. Agora tem que ter o amadurecimento diante dos dois e isso ser o quê? Construído. Esse relacionamento precisa ser construído. Apesar, o ser humano, ele nasce como ser humano, ele cresce, mas todos nós crescemos com necessidade de ser construído por dentro. Né? Quando eu falo por dentro, não é faltando pulmão, né? Faltando isso, não. A gente nasce completo. Né? Só que a gente precisa de uma estrutura emocional. As coisas lá na frente vai acontecer, irmão, geralmente, o resultado lá na frente é o que a gente era lá atrás. Ou o que a gente viveu lá atrás. Então as pessoas entram no relacionamento e não buscam saber de quem é esse rapaz, de quem é filho, qual a família que é, qual a estrutura espiritual dele, qual a estrutura emocional dele. Simplesmente é bonitinho, tem os olhos verdes, é não sei o que, não sei a cara. E aí o que acontece? Entra. E quando entra, aí depois quer cobrar aquilo que ele nunca teve. Se nunca teve, o que é que eu falei no começo da palavra?
que a palavra de Deus ela traz restituição e traz, né, condições de construir aquilo que nós não temos. E nós queremos construir aquilo que nós não temos, nós aprendemos na palavra, que é a base da humanidade, que é a base do ser humano, que o ser humano, né, não reconhece isso não, né? Que a palavra de Deus é a base da humanidade. Muita gente não reconhece isso, né? E diante disso, nós sabemos que muitas pessoas se destroem porque não reconhecem um Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. E aí, voltando aqui novamente, que aí a gente começa, né, a entrar em outros segmentos aqui, né, e aí outros braços da palavra, e a gente vai perdendo o foco aqui. Mas o foco é o que todo mundo precisa saber da sua responsabilidade. Todo mundo precisa saber que se ele tem uma falha, falar para sua esposa. Né? E isso tem que ser muito conversado, irmão, no relacionamento, no início, no noivado, no namoro. Né? Tem que ter a descoberta, um reconhecimento de área. Né? Quando eu falo área, emocionais, né? Atitudes, né, que aquela pessoa tem, né? O tempo que você tem ali, você pode descobrir muitas coisas. Para que não entre no relacionamento e daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e aí termina porque acha que aquela pessoa não tem jeito, a pessoa mudou, não era aquilo que pensava. Não, a pessoa, irmão, a pessoa está com 20 anos hoje, entra no casamento, entra no relacionamento, daqui passa 2 anos noivo. Aí ele é aquela pessoa maravilhosa. Será que nesses 2 anos essa mulher ou esse homem não viu algo ali diferente? Porque você acha que aquela pessoa vai mudar porque está num relacionamento de namoro? Ela é a mesma pessoa quando estava com 20 anos. Com 22 ela é a mesma pessoa. A não ser que ela seja uma pessoa que buscou o Senhor, né, apresentou a Deus as suas falhas, a sua necessidade, as suas mazelas, conjuntamente com a sua companheira que está ali como noiva, né, como namorada, e foram se esclarecendo os dois que precisavam de uma mudança. Aí sim, né, aí tem um segmento de mudança, tem uma consciência, um equilíbrio. Eu sou assim, eu sou assado, eu preciso mudar nisso. Eu sou teimoso, eu sou teimosa, né? Eu sou uma pessoa compulsiva, eu sou uma pessoa que falo demais, que não devo, né? Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa que cobro muito, né? Então eu preciso mudar nisso. A melhor coisa, irmão, para o ser humano diante de Deus é ser sincero consigo mesmo. Porque Deus sabe todo o nosso sentimento. Deus conhece a profundeza da nossa alma. Então Ele sabe os nossos defeitos e as nossas qualidades, né? Inclusive, nesse estudo fala que nós temos que valorizar qual é vamos dizer assim, qual é as qualidades da sua esposa, do seu esposo. Aí você pode falar assim, não, é só 5%. Então você tem que pegar os 5% e colocar como mudança, como transformação, como se fosse aquele pequeno grão de mostarda que você vai transformar esse relacionamento. Amém? Então, continuando, irmãos, o que todo homem precisa saber, né? Ser chefe da casa não é brincadeira. As responsabilidades são muito maiores que os privilégios. Paulo frisa a implicação dessa posição, irmãos. Como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido deve liderar a sua esposa, como Cristo liderou a seu corpo, a sua noiva. Lembra que a gente começou a falar da noiva? É por isso. Porque toda vez que a gente vai pregar sobre casais, sobre relacionamento, tem a conjuntura de Jesus com a sua noiva, né? Porque a gente sabe que nós temos que saber que tem algo, né, que nos liga aos céus. E essa ligação vem através de Jesus, né, que veio e morreu na cruz por nós. E isso traz a conjuntura entre o casal, que é a mesma carne, uma só carne, né? Mas consideramos apenas algumas adversidades por ele demonstradas. Quando o marido compreende, aceita e vive os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra, relacionados com os seus deveres domésticos, a família passa a experimentar as bênçãos da provisão, proteção e direção do Espírito Santo.
para ser um grande marido. É necessário estar sempre aberto para aprender com a humildade aquilo que Deus tem para nos ensinar através dos seus instrumentos. O Senhor usa maneiras e métodos diferentes para nos ensinar grandes lições. Lembra que eu falei que a palavra de Deus é a construção da humanidade? É a construção da sua empresa? É a construção dos seus filhos? É a construção do seu casamento? Do nosso casamento. Então, irmãos, nós, para ser um grande líder, para ser um grande marido, né, não é dizer que é 100% isento de defeitos. Todos os dias nós apresentamos alguma coisa que traz tristeza ao cônjuge, devido àquela pessoa querer daquela forma ou achar que aquele jeito que está sendo feito pelo outro está errado. E ali traz a frustração naquele dia, naquela hora. E você acha que Jesus sempre está feliz com a gente. Você acha que Jesus sempre está feliz com a igreja. Você acha que o esposo está sempre feliz com a esposa. Você acha que a esposa está sempre feliz com o esposo. Mas não vai estar mesmo. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos falhos diante de Jesus, como o noivo, e nós somos falhos diante do cônjuge, né? Da esposa ou do esposo. Só que o marido, né, ele precisa saber, aqui é o tema, todo marido, todo homem precisa saber. O que ele precisa saber? Ele precisa saber, irmãos, principalmente cristão, ele precisa saber que ele tem um manual, que é a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos orienta, tem Jesus, né, que é o nosso advogado, e tem o Deus que, né, dá o veredito daquilo que nós pedimos em nome de Jesus. Então temos que aprender a buscar, a mudar os nossos relacionamentos diante das nossas falhas. Eu sempre prego na igreja que nós temos que olhar para nós de dentro para fora. Né? A transformação do ser humano não está numa roupa, né? Ele botou a roupa, está transformado. Né? Ele entrou na igreja ontem, hoje ele está transformado porque ele botou uma roupa diferente. Né? Ele tem uma reverência à igreja. Ele não vai de qualquer forma para a igreja. Né? Na verdade, já está tendo mudança. Por que ele hoje está no mundo e amanhã ele está na igreja, nem se batizou, já está botando uma roupa diferente? Ele está começando a ter uma transformação. Ele buscou uma transformação, ele buscou ter uma reverência, ele buscou a entender que tem algo acima dele, sobrenatural, muito todo-poderoso, que é o nosso Deus. E ele sabe que isso está na palavra. Nós temos que ter ordem e decência. Né? E o homem precisa entender isso, que ele precisa ser transformado de dentro para fora. E a sua esposa é auxiliadora. A gente não leu lá em Gênesis 2,18? Que a mulher ela foi colocada por Deus para ser adjuntora, auxiliadora do seu esposo, porque não era bom que o homem esteja só, né? Porque provavelmente estava em solidão, estava ali numa situação difícil, né, irmãos? De viver só naqueles animais, só tinha animal, não tinha ninguém. Então o homem foi feito para né, interagir. E essa interação vem através da esposa, que é colocada por Deus na vida do homem. E o homem precisa entender que ele não tem que buscar suporte para que a sua... vamos dizer assim, vamos falar de outra forma. O homem ele não pode jogar, né, buscar um suporte na mulher, transferindo para ela uma responsabilidade que não é dela. Né? Se está acontecendo algo dentro desse relacionamento que está atrapalhando essa liderança do homem, os dois têm que entrar em oração para Deus mudar o quadro. Não é entrar em briga. Ah, você vai para sua casa com sua mãe, pega sua trouxa e vai embora. Né? Porque desse jeito não dá para viver. Se a pessoa não quiser transformação, né, tem que entrar em oração. Se a pessoa quiser entrar em transformação, tem que entrar em oração e conversar. Né? Toda vez que a gente chega na igreja só o bagaço, o que a gente vai fazer o quê? Conversar com quem? Com Jesus, para ele nos restituir, trazer um renovo, trazer uma alegria de servir a ele, de ir para a igreja, o Espírito Santo nos encher do seu poder, né? Não é assim que a gente faz? Então, com a mulher e o homem, tem que ter essa consciência. Vai casar? Você que é solteiro, vai casar?
Já senta e conversa com a sua namorada, sua noiva. Ó, a gente vai casar, mas quando tiver adversidade, vamos sentar e conversar, viu? Quando tiver problema financeiro, vai sentar e conversar. Quando eu tiver errado, né, você me chama atenção, mas aí você tem que saber que eu sou o seu cabeça. Não para pisar em você, mas você tem que estar na palavra. Porque, irmão, se a mulher passar por cima da autoridade de Deus, começar a mandar no homem e começar a tomar a frente do homem, porque acha que ele é um zero à esquerda, está começando a tirar a palavra da sua vida. Está começando a colocar maldição na sua vida. Então tem gente que ora, vai para o monte, faz campanha e não recebe nada. Por quê? Porque está diante de uma situação negligenciando o mandamento de Deus. Né? A mulher ser submissa ao marido é uma questão de hierarquia. Né? É uma questão de obedecer à palavra de Deus. Às vezes o cara, né, é aquela pessoa que não quer nada com a vida, aquela pessoa difícil, você está lutando, tá? Deus vai dar solução nesse negócio. Né? Mas você não pode largar para lá porque você achou mais bonitinho, o outro é mais isso e aquilo. Você tem que buscar trazer uma situação espiritual para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para que isso seja mudado. Uma mulher sabe que edifica a sua casa. Né? Então, irmão, o marido precisa saber que ele é um líder. Ele precisa saber que ele tem uma autoridade. Ele precisa saber que ele comanda essa situação dentro da sua casa. E a mulher também. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Que toda mulher precisa saber. Ela precisa saber que tem um marido dentro de casa. Ah, porque ele chega bêbado, pastor, né? E não fez, eu faço. Não, ele chegou bêbado, deixa ele ficar bom. Ó, João, eu fiz isso, né? Eu quero fazer isso e isso. O que é que tu acha? Ele com ressaca, limpando os olhos. Eu acho que não deve fazer, não. Por que não deve fazer, João? Não, porque tá apertado. Não dá para pagar esse mês. Mas ele acabou de deixar lá no bar sem conta de cachaça. Aí tu quer comprar uma coxa nova para a cama e ele disse que não dá para fazer porque está apertado. Tu vai fazer o quê? Jogar água quente nele? Jogar um balde de água fria nele? Vai chutar ele, botar lá para fora com as trouxas e mandar para casa da mãe? Não. Toda mulher, ela veio para edificar. É aí que é onde Deus prova. Né? Se o marido é o cabeça, não é por causa de um copo de cachaça que vai deixar de ser o cabeça, não. Ele está com irresponsabilidade, ele está sem, né, praticar, executar a sua liderança diante do mandamento de Deus. Então a mão de Deus vai sobre ele. Você pode ter certeza que a cobrança de Deus vai sobre ele. Não vai sobre você. Agora, se você, mulher, tomar a frente e fazer acontecer, ele bêbado, tomando cachaça, Deus vai cobrar de você, sabia? Porque você está passando na palavra, passando na frente de Deus. Não é dele mais. Porque você está passando de frente da palavra. Né? Se chegou a uma situação, né, que você descobre que ele está traindo, que está acontecendo coisas piores, e você está orando e as coisas não estão acontecendo, se você decidir separar, é direito seu. Sabe por que é direito seu? Porque está na palavra. Eu não posso dizer para você separe porque o cara, né, não pagou a conta, porque o cara bebeu. Eu como pastor não posso, porque senão eu vou passar na frente de Deus e eu também vou levar a cacetada de Jeová. Como é que tem pastor que fica pregando, dizendo que a mulher tem que separar porque o homem é um vagabundo? Né? Se ele é um vagabundo, ele tem que orar para ele ficar um homem de Deus. Aí a mulher vai, separa dele, casa com outro, vira missionário em outra igreja e vai orar para o vagabundo da outra irmã. É hipocrisia, né, irmão? A pessoa pegar um panfleto para pregar para os vagabundos da rua que deixou suas mulheres. E o dela? Que ficou para trás. Por que ela não fez isso? Por que ela não orou por ele? Né? Porque se eu, como pastor, mandar, irmão, eu estou passando na frente de Deus. Pastor, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou aguentar isso aí quanto tempo? Eu não sei. Não sei quanto tempo você vai aguentar. Né? Você comprou a mão, não cabe de chupar ela. Porque Deus né, você não pediu? Você não viu lá como é que ele é ele? Porque tem gente que o cara bebe, sai final de semana, vai pro churrasco, joga bola e casa com o cara. Aí quando é com 6 meses, tá lá batendo com cabo vassoura na cabeça do camarada, porque o cara tá indo pra bola, tá bebendo, tá jogando. Ué, não casou com ele assim? Então se segue o juízo, meu filho. Então diante disso, irmãos, o marido, ele não pode deixar de ser marido porque ele tem seus defeitos.
E a mulher não pode tomar posição do marido porque ele tem seus defeitos. Agora o marido precisa saber que ele é uma liderança dentro de casa. Ele precisa saber que ele tem um legado de Deus. Ele precisa saber que ele é o responsável pelaquela esposa, pelaquela mulher. Que aquilo vai ser gerado os filhos, vai ser gerado uma nação, vai ser gerado, né, futuras pessoas que precisam de uma estrutura dentro desse lar. Né? E aí, irmão, o marido precisa saber disso. Todo marido precisa saber disso. Todas as pessoas, crente ou não crente, precisa saber que seu lar é comandado por Deus através do legado que Deus deu para o homem. Ele não pode perder isso. Né? Porque se perder, ele vai passar para alguém. E vai passar para quem? Para a esposa. Irmão, o estudo aqui vai longe. Eu não vou prolongar muito não, porque já tem quase 40 minutos ou mais, né? Nós estamos falando. E aí eu vou me empolgando e a gente vai conversando e termino ficando prolongado o horário, né? Vou deixar só mais uma palavra aqui, né? Que todo marido precisa saber. Quando o marido compreende, aceita e vive os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra, relacionados com os seus deveres domésticos, a família passa a experimentar as bênçãos, provisão, proteção e direção do Espírito Santo. Para ser um grande marido é necessário estar sempre aberto para aprender, com humildade, aquilo que Deus tem para nos ensinar. Né? Através dos seus instrumentos, o Senhor usa maneiras e métodos diferentes para nos ensinar grandes lições. Estou repetindo aqui o que eu tinha lido antes, só para a gente encerrar aqui. Entendeu? Porque na próxima semana, se assim não tiver nenhuma mudança, rebuliça aí, nós vamos falar sobre o marido e o cabeça do lar. Continuar os deveres do marido, né? Então, quando o homem entende isso, irmãos, a família passa a ser uma bênção. Os filhos passam a ser uma bênção. Os filhos passam a respeitar. Né? A esposa, ela tem que entender que o marido ele tem que ser delegado para ele a responsabilidade. Né? Se ela ganha 10 mil e ele ganha 1.000, a responsabilidade é dele. Né? As posições, né? A situação que tem que tomar de uma situação, né? Uma decisão é do marido. Né? Se ele é um bêbado da esquerda, deixa ele ficar bom. No outro dia se pergunta, bem, passou um camelô, posso comprar uma coxa? Ele diz que vai passar amanhã. Né? Vai dividir em 2 vezes, 2 de 50. Pergunta o marido, não é porque ele é beberrão que você vai deixar de perguntar. Sabe por quê? Porque você vai manter a sua bênção, você vai manter a sua hierarquia, você vai manter o seu propósito, vai manter a sua obediência a Deus. Viu? É a Deus que você está obedecendo. Você obedecendo a Deus, seu marido começa a ser uma bênção, seu filho começa a ser uma bênção, seu casamento começa a ser uma bênção. Tem casamento que é destruído, né? Porque às vezes um dos cônjuges tem um temperamento muito forte, tem uma personalidade muito forte, oprime o outro, humilha o outro, né? Coloca, né, igual águia, bota nas garras, segura e não deixa a pessoa, né, tomar nenhuma decisão, não deixa a pessoa ser o que ela tem que ser. Então, por isso, tem muitas pessoas frustradas. Tem muitas pessoas que querem desistir dos outros, porque os outros querem tomar o mundo do outro. Né? Nosso mundo tem que ser respeitado, o mundo do homem, o mundo da mulher. E fora disso tem o mandamento do Senhor. Né? Então, irmãos, todo homem precisa saber que se ele for um bom líder, se ele for um bom marido, a família vai ser uma bênção. Agora, ser um bom marido não significa que não tem problema. Ser um bom marido significa que ele não tem erros. Ser um bom marido não significa que ele vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo, né? E nem agrada até hoje, nem vai agradar. Um marido bom não significa que ele é 100%, nunca vai ser. Mas significa que ele está nos conceitos, ele está debaixo da potente mão de Deus. Amém? Então, ser um bom marido, ser um bom líder, é saber sua posição e executá-la. E a sua companheira, a sua disjuntora, respeitar isso. Porque se não houver respeito, de ambas as partes, nada acontece. Você sabe que quando falta o respeito, pronto, acabou tudo. Quando o filho não respeita o pai, quando o pai não respeita o filho, quando a mulher não respeita o marido não respeita a mulher, vira uma angu de caroço dentro desse casamento, né, dentro dessa família. E aí, dali vai sair o que para gerar outra nação? Vai sair pessoas tribuladas, desequilibradas, pessoas com dificuldade de obediência,
não obedece a professor, a diretor, a chefe, a pastor, não obedece ninguém. Então a sociedade está desse jeito. Ah, modernismo, não sei o quê. Irmãos, olha a modernidade como é que está. Olha o que é que nós temos aí hoje. Pessoas com seu próprio entendimento, sem ter um segmento de obediência, né? Dificuldade de obedecer às normas da palavra do Senhor, obedecer ao próprio Deus, né? Dificuldade de ter lideranças, dificuldade de ter uma vida em paz com Deus. Porque para mim ter uma vida em paz com Deus, eu tenho que executar, né, bem dentro da minha casa. Não perfeito, mas fazer o melhor. A palavra de Deus fala, irmãos, que se eu não tenho condições de cuidar da minha casa, não vou ter condições de cuidar da casa do Senhor. O que é que tem na casa do Senhor? Gente, né? Como é que eu vou querer cuidar de uma obra se eu não consigo lidar com gente? Como é que eu vou querer ter uma família se eu não consigo ter um relacionamento, né, legal com as pessoas? Como é que eu vou criar filhos se eu não tenho condições de cuidar nem de mim mesmo? Então nós precisamos, como marido, como homem, está falando sobre homem, então vamos deixar esse foco aqui para os homens, né? Vamos buscar ao Senhor, peça para o Senhor entrar na sua casa, peça para o Senhor entrar na sua vida, peça para o Senhor entrar nos seus conceitos, né? Para que haja uma transformação, né? Para que possamos todo dia ser construídos de dentro para fora, que aí nós conseguimos ter paz, porque quando a gente obedece a palavra do Senhor, tanto a mulher como o homem, cada um na sua posição, irmãos, as bênçãos do céu vêm. As bênçãos do céu não são impedidas, né? E Deus, com certeza, Ele vai trazer providência na sua casa. E eu profetizo nessa noite, quero fazer uma oração com os irmãos, já vou encerrar, viu? Porque aqui não é um culto na igreja, né? Que fica um pouco mais restrita as coisas, a gente tem que ser mais, né, mais breve, né? O estudo, os irmãos sabem que é aprofunda, entra em muitos ramos, que a gente fala aqui, muitos braços, né, de discussão, e termina a gente saindo até um pouco do foco do tema, mas é porque, irmão, falar de família é muito complexo, né? Muitos caminhos que a gente vai falando, muitas coisas, principalmente no dia de hoje, tem muitos temas a ser discutido dentro do lar, né? Mas ele simplifica simplesmente quando as pessoas aceitam cada um a sua posição, para que não haja valores invertidos, né? O filho mandando o pai, né? A esposa desrespeitando o marido desrespeitando a esposa, cada um fazendo a sua parte, irmão, é uma construção maravilhosa dentro do lar. Cada um executando o que Deus determinou, tem adversidade, tem luta, mas é uma execução que Deus vai trazendo soluções assim, milagres acontecem, né? Transformações maravilhosas. Sabe por que a gente tem que fazer isso, irmãos? Não por imposição de Deus, mas porque é uma alegria você saber que seu lar é abençoado e ele é um exemplo para outros lares. E esse lar, ele é uma raiz da igreja, né? Você vai ser uma bênção na igreja, né? Porque a sua casa é uma bênção. Se sua casa está destruída, a igreja vai ser um lugar que a raiz vai chegar na sua casa e essa casa vai receber aquela água do Espírito Santo que é puxada por ele e você vai fazer parte dessa raiz que participa dessa água, né? Essa água que é puxada por Deus para alimentar a sua casa, alimentar seu ser. Sua casa tem paz. Irmão, experimente, não queira experimentar isso. Agora nós estamos experimentando, né? Fica um mês sem ir na igreja. Fica um mês sem, né, buscar o Senhor. Né? Não faça isso não. Eu estou dizendo, imaginou, nós estamos passando por isso agora. Não estou dando esse conselho, fazendo apologia à distância da igreja. Mas se você fizer isso, você vai ver o tanto que a gente é necessário estar com a raiz nas fontes das águas. Nas fontes das águas de Jesus. Né? Está lá nos Salmos. Né? Então, irmão, nós precisamos enraizar o que a gente aprende na igreja, o que a gente aprende na igreja e chegar na nossa casa. A nossa casa é a raiz da igreja, né? Que ali vamos se alimentando e aqui vai florescendo, vai dando os frutos, né? E a gente vai dando 1 por 100 e esses frutos vão crescendo e é maravilha do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração com os irmãos, agradeço por aqueles que estão participando dessa live. Amém? E provavelmente na quarta-feira que vem nós vamos estar também fazendo a live e vamos ver o que é que Deus vai fazer. Domingo, né, fomos convidados pelo nosso presidente a estar em oração, em jejum, em prol da nossa nação. Amém? Desta causa que nós estamos vivendo
e eu tenho certeza que muitos servos de Deus vão estar participando, juntamente com o nosso presidente, que está, né, nessa luta agora diante dessa adversidade. Tanto ele como muitos outros presidentes de outros países. Né? Vamos orar por todo o nosso globo terrestre, que Deus pode fazer um mover muito grande. E esse ano 2020, irmãos, vai haver muita transformação no nosso país. Né? A nação vai ficar diferente, vai ser diferente, vai ser assim uma coisa sobrenatural, muito transformadora para a nação. Amém? Deus falou muito comigo. Quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. Quero agradecer a sua participação. Né? Vamos estar continuando esse estudo durante esse período aí deste mês, para a gente estar fortalecendo cada dia mais. Fazer uma oração com os irmãos agora, amém? Pai querido, diante da tua presença, eu agradeço por essa oportunidade, diante do Senhor, juntamente com os irmãos, que aqui estão participando dessa live, Senhor amado, que o Senhor alcance suas lares, suas vidas, que esta semana, Senhor amado, Deus de poder, Deus de glória, que vai se iniciar, seja uma semana de bênção. Dá proteção, Deus poder, à nossa nação, nossos filhos, nossa casa, nossa família. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Deus poder, Deus de glória. Cobre com teu sangue em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Derrama do seu poder, da sua glória, sobre cada um dos teus filhos que estão participando deste culto. Pai querido, Deus poder, nós desejamos voltar para a vossa casa, para te louvar em espírito e em verdade. Aviva a nossa obra, aviva o nosso coração. Derrama uma unção poderosa sobre cada lar, Senhor amado. Envia teus anjos, Senhor amado. Envia teu poder, que seja transformador, Senhor amado, esta aparência. Pai querido, teus anjos sobre cada um, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental. E aqueles que estão perdendo os seus sonhos, seja restituído. Aqueles que, Pai querido, que nesse momento o Senhor venha trazer a providência dentro dos seus corações. Porque é necessário, Pai, às vezes, não ser transformado de dentro para fora, para que possa haver transformação no exterior da nossa vida. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos cada família da nossa igreja. Entrego nas tuas mãos, meu Pai, cada família desta Celândia. Entrego nas tuas mãos, Senhor amado, cada família deste Brasil. Entrego nas tuas mãos cada família, Senhor amado, desse globo terrestre. Meu Pai, que o Senhor venha trazer a providência no coração dos jovens, que eles venham estar recebendo a restituição dos seus sonhos. Tira, Deus, poder o espírito de Deus, poder do suicídio. Tira o espírito de engano, de rebeldia do coração dos jovens, dos nossos filhos, Senhor. E eu entrego nas tuas mãos nesta noite este culto. Pai, Deus, poder, Deus, e glória, esse ensinamento para os casais. Vai de encontro os casais que estão passando luta, Deus, poder, nos seus relacionamentos. Que o Senhor venha trazer uma transformação. Vai de encontro, Senhor amado, teus filhos que estão nos hospitais, que estão, Senhor amado, sofrendo, seus entes queridos não podem nem visitar, meu Deus. Aqueles que os filhos ficaram chorando em casa, porque seus pais estão no leito à beira da morte. Meu Deus, tem misericórdia. Transforma a nossa casa, a nossa família. Que a igreja venha se levantar como igreja. Que os casais venham se levantar como casais, em obediência e reverência ao Senhor na palavra. Te agradeço por essa oportunidade nesta noite. Meu Deus, toma nas tuas mãos cada coração. Que domingo estejamos aqui novamente, enviando a mensagem do Senhor para as vidas, para os lares, para aqueles que estão participando. Te agradeço pelas vidas que participam desse live. Que o Senhor vá de encontro a cada um, que o Senhor dê a vitória, tira a tristeza, a angústia e a opressão, e libera a unção de paz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos, leve em paz as suas vidas nessa semana. Domingo vamos estar novamente com os irmãos. Amém? Que Deus entre na nossa casa, que Deus entre na nossa vida, e assim possa os irmãos continuar nessa fé. Persevere, não desista dos seus sonhos. Deus está no controle de tudo e Ele está vendo o seu coração, porque Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus todo-poderoso. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica na paz, irmão. Amém? Com Deus.